Bom, o Guarani chegou aos gloriosíssimos 15,6% de aproveitamento no campeonato até agora. Ou seja, disputou 51 pontos e ganhou 8. E aí eu vejo o Guarani terminar o jogo com Matheus Salustiano, zagueiro, René Santos, zagueiro, Adel, zagueiro, Pedro Manuel, zagueiro, e o principal atacante, o mais contundente, o que mais preocupa o adversário, começou no banco, João Vitor. Aí ele vai para o aquecimento, opa, com a camisa 19, vem aí o João Vitor. Aí ele põe o João Vitor de lateral direito, não passou nenhuma vez do meio campo. E aí o número 10, o articulador, né? Teoricamente o cérebro da equipe, que é o Luan Dias, vai ser substituído, jogo 1-1, o Amazonas baixou a guarda, caiu fisicamente, arriou atleticamente, não conseguiu se articular no segundo tempo, e o senhor Luan Dias vai sair e faz cera. Como que contente com o resultado de 1-1 contra um adversário que tem problemas tão estruturais como o próprio Guarani. E o adversário em casa não jogando absolutamente nada. E aí o Luan Dias sai tentando ganhar tempo para garantir um ponto, para chegar aos gloriosíssimos 15,6% de aproveitamento. E toma cartão amarelo. Bobo. Daqui a pouco fica fora de uma partida importante, porque esse cartão, somado a mais o que pode vir por aí, vai deixar o jogador suspenso. Então é isso que eu não entendo. O Pintado entrou com 3 zagueiros. É bem verdade que no primeiro tempo o Guarani tomou pressão. No seu pior momento da partida, fez o gol, aliás, um belíssimo gol do Ayrton. Pegou na ponta esquerda, veio por dentro, trouxe na diagonal, bateu cruzado, consciente, com qualidade, seco, fez o gol. Em seguida, o Guarani toma o gol, vai para o intervalo com 1-1. O Amazonas vem, todos nós imaginávamos uma pressão gigantesca, do tamanho da floresta amazônica. Só que o Amazonas parou de jogar. Não era hora o senhor Pintado ousar um pouquinho mais? Claro que o lado esquerdo da defesa do Guarani tinha problema. Claro que o menino não conseguia, Vinícius Iuge, conter as avançadas sempre muito perigosas do Matheus Serafim, que ganhava todas. Ele é jogador revelado pelo Guarani. Pô, mas traz o Adel, que é zagueiro, estava jogando com 3, é canhoto, traz um pouquinho mais perto da lateral esquerda, fecha, faz uma sobra ali e bota água na fervura. Não. Ele tira o Iuge e põe mais um zagueiro, o Pedro Manuel, para trazer o Adel como lateral esquerdo e para continuar ortodoxamente jogando com 3 zagueiros. E aí o seu atacante, que poderia resolver alguma coisa, que poderia de repente até no lance individual levar o Guarani à vitória, que estava no banco o João Vitor, ele vem e bota na lateral e tira o Pacheco. E aí ninguém jogou mais coisíssima nenhuma, o jogo no segundo tempo não existiu. Os torcedores que compareceram lá ao estádio deveriam receber 50% do valor pago pelo ingresso em devolução, porque não tivemos jogo no segundo tempo. E o Guarani administrando 1-1 contra um time que parou de jogar, contra um adversário também fragilizado, e fazendo cera para garantir esse 1-1, porque empatou fora de casa e chegou a 8 pontos e a 15,6%. Olha, me perdoem o desabafo e a sinceridade, mas eu vou jogar meu travesseiro fora. Sabe por quê? Não uso mais. Ou então eu sou burro, não preciso mais de travesseiro, porque burro dorme de pé.